A Bíblia fala de mulheres. A Bíblia menciona mulheres de que tipo? Como que menciona? Né? Como que a mulher é vista na Bíblia? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, explorando a questão da narrativa e especialmente a questão feminina, tá? Que eu acho muito importante a gente colocar, tendo em vista toda essa questão de misoginia e que isso não acaba, nós estamos em pleno século XXI, e quando você pensa que melhora, só piora, para as mulheres, claro. Mas um momento antes da gente começar, que eu quero esclarecer, que muitas questões chegam a mim, e é bom antes da resposta, não vou deixar ninguém no vácuo, só se fosse ofensivo, né, que eu acho que ninguém tem que responder a ofensa, até porque a ofensa fala mais da pessoa que ofende do que propriamente a pessoa ofendida, né? Então, Cristina, você não acredita em Deus? Eu já expliquei isso, mas vou repetir. Deus. Vocês falam uma palavra como se ela tivesse uma consistência, como se fosse um indivíduo ali que eu pudesse, ou lá, né, que eu pudesse me fazer a referência, né? Não estamos na Idade Média. Então, Deus, deuses, seja Odin, seja Zeus, seja Javé, seja lá, são construções humanas. Do quê? De um absoluto, inclusive relativo. Então, eu não acredito, não cultuo nem um Deus, nem cultuo Deus, porque não cultuo time de futebol, não cultuo partido político, não cultuo e, heróis, ou mesmo cantores de rock. As pessoas criam ídolos para si, para adorarem. Eu poderia ver isto como uma ferramenta, um degrau, no máximo. Cristina, você vai ver o Deus como um degrau, uma ferramenta? Sim, esse tipo. Mas a minha filosofia de desconstruir isso é para ver a manipulação, o sistema, perceber que isso não é só religioso, perceber que isso está junto com a política desde sempre. E não sou eu que estou falando. Há estudos e estudos mais sérios, onde toda religião sistematizada surgiu junto de um momento político específico para criar um império, uma dominação. Então, como você vai separar e desligar? Não tem como. Confúcio tem uma filosofia interessante, mas era religião e política. E por quê? Porque a religião, ela vem com um código, mandamentos, decretos, e a espiritualidade não. Mas a espiritualidade não é anarquia nem bagunça, como vocês pensam. Não é eu invento um Deus ou invento um culto. Isso não é espiritualidade. É justamente a espiritualidade a negação disso tudo. Eu só posso encontrar uma luz, um divino ou um todo, se eu cesso tudo. Pátria, religião, família, ideologias. Eu tenho que cessar, silenciar. Daí que o caminho, para mim, né, da espiritualidade passa por uma filosofia de Vaita ou passa por uma prática zen budista. Ou zen, nem budismo, zen, porque existem budismos, e isso também me incomoda profundamente, porque aí vamos ficar no mesmo degrau
discutindo. Ah, agora eu escolhi o budismo é melhor. Por quê? Ah, porque ele fala do caminho do meio. O Cristo não. Não tem. Em suma, alguma coisa, elas têm todas em comum. Mas a que liberta é uma espiritualidade prática. E se é prática, eu tenho que praticar todo dia. Então, Cristina, você acredita em Deus no todo, uma consciência cósmica e tal, mas é muito, não é questão de acreditar. Desde que eu sou nova, gente, lá para os meus 14 anos, eu me lembro, depois daquela experiência que eu tive do coma, eu voltei com a certeza de que existem hierarquias, poder real, que existiam coisas além daquela hierarquia, um lugar de paz e tranquilidade, exatamente por isso, e paz e tranquilidade não é a ausência de vida nem a ausência de movimento, como muitos pensam, que pedem, inclusive, o conflito, o atrito, a bagunça, a guerra, para sentir que está vivo, isso é a maior idiotice, é burrice humana, mas, claro, alimentada pelo sistema. Então, se eu não tiver um mal, não tiver uma dor, não tiver um sofrimento, eu me mato? Então, se mate. Você vai ver que tem muito mais coisa e que coisas que você podia ter aproveitado. Aliás, acho que o número desse tipo de morte, né, que, aliás, tem um tabu, né, aqui no YouTube, você não pode falar a palavra que já pula todo mundo, não pode falar. Veja, isso é outra burrice do sistema. Se eu vou estudar o conceito de morte, que existe a tanatologia, eu vou ter que falar dos tipos de morte. Não, não pode, não pode. Por quê? Porque é público, mas é público o ensino. O saber é para o público. Acho muito mais coisas nocivas que não se barra, tá aí o Facebook para dizer, que é o tempo todo, é scanner, é coisa que não deve, é pornografia. Sim, dentro do Facebook, em shorts. Em shorts. E alguém barra? Alguém, não, liberdade de expressão. Aí, na hora da liberdade de expressão, que puxa para baixo, beleza. Na hora que eu quero falar, esclarecer determinados temas, aí eu não posso falar. Eu tenho que fingir, botar outras palavras. Que sociedade é essa? Sociedade digital, mundo digital, que aldeia global absurda. E que não tem nada de global, né? Primeiro mundo, segundo aí, e alguns em desenvolvimento, há muita coisa de fora ainda. Então, quando me perguntam isso, eu sei, não acredito, eu sei que existe um poder muito maior, inconcebível, imensurável, que existem outros poderes abaixo, e que o do humano é mínimo, é um pouco mais que o da formiga, né? Vamos dizer assim. Um pouco mais de um chimpanzé, um elefante. Há seres que alcançam uma autonomia, uma liberdade com prática, e prática é diária, e do dia todo. Também não vale, vou meditar. Fechei o olho, meditei, 30 minutos, olhinho olhando no relógio, ou marcando com algum aplicativo, saí dali, estou querendo arrepiar. Já estou pensando no passado, já estou pensando que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que falta isso, falta aquilo, porque eu sou meditação. Tenho, né, bastante mentorados e clientes que me cobram. Eu estou fazendo tudo certo. Ele já é o avaliador de si mesmo. Estou fazendo tudo certo e não está acontecendo o que você disse. Primeiro, que eu jamais faria uma previsão
tão precisa, a não ser que alguém viesse aqui e falasse assim, isto, como aquela mulher que mostrou uma série de coisas que estavam acontecendo e que não dava mais nem para dissolver, porque a humanidade coletivamente criou e está criando caos. A impressão que eu tenho é que a humanidade, em geral, no senso comum, quer se destruir, que não aguenta o vazio da existência, porque não é para viver pela existência, pelo vazio da existência. Tem tanto conteúdo. Gente, eu queria ter 48 horas para tanta coisa que eu gosto, que eu desejo fazer, que eu gostaria de fazer. E não se trata só de gastar dinheiro com roupa, viagem e joias, não. Estou falando disso. Falando de conteúdo, de coisas que são possíveis. Vou dar só um exemplo. Eu pinto, né? Eu faço aquarelas. Mas também gosto de acrílico. E outro dia eu estava precisando de um material que não tem no Brasil e que poucos fazem. E aí eu fui ver para fazer. Cerâmica, porcelana. Dá para fazer? Dá. Aí é um mundo. Aí eu começo. Vou estudar aquele mundo, né, de possibilidade. Não é muito caro, mas daí o forno, isso, aquilo, vou pintar, né, para produzir meu próprio material. Mas abriu um campo de possibilidades com a cerâmica que eu fiquei assim enlouquecida. Olha quanta coisa, tanto que eu consigo fazer com cerâmica, com porcelana, que é produzir a partir da terra, argila, os diversos tipos de argila, os pigmentos, os elementos, fosco, brilhoso, glaciado, blá, blá, blá. Que nem uma mentorada minha, eu falei para ela, vai mexer com linha, porque no mapa dela tinha alguma coisa ligada a linhas, a trabalhos manuais e tal. As pessoas acham que isso é de somenos, todo mundo quer salvar o mundo. Propósito de vida no mapa natal, todo mundo vai ser salvador, é a mesma coisa que todo mundo vai ser médico, né? E a medicina está aí e está bombando médicos e a humanidade está cada vez mais doente. Então, também não serve isso. Então, o raciocínio humano, no senso comum, sem fundamento, sem parar, sem ver as falácias, as mentiras, cansa. Cansa. Hoje a gente tem muito advogado, muitos juízes, muitos médicos, cuidadores, todo mundo chorando, problemas, informação da ciência aos montes, mas ninguém entra no consenso, porque ninguém senta em conjunto interdisciplinar para justamente pensar a questão. Só se vê reunião besta. Sério mesmo. Parece reunião de político, né? Que reunião de políticos. É só para dizer, enrolar o dia, e aí depois que ele fez a reunião de manhã, ele sai, vai para o almoço, aí ele vai fazer os contatos, não trabalhou nada. A falação, garganta, mas a garganta sem sentido, que é um discurso também, né, não só do sistema, se fala, se fala, se fala, acadêmico, hoje está demais, o cara vai defender desde da vida sexual da minhoca com o minhoco, se fosse uma tese importante, né? A evacuação dos protozoários, até a técnica lá, o que acontece no banheirão, ou como a gente já viu, né? A justificativa de uma tese de antropologia muito famosa aí, que meio que dá aval e justifica o abuso sexual de crianças de 12 anos. É a mãe da teoria queer, depois trans, a Butler. Aquilo ali não é filósofo, não é nada. Ele, porque a pessoa entrou na faculdade e conseguiu lá tirar um diploma. Eu vi como muitos colegas meus tiravam diploma. Eu tenho até receio de falar colega, nem colega aquilo era. Passando
colando, copiando, botando o nome em trabalho, e o cara sai com o mesmo diploma que eu. Que ralei, que estudei, eu tenho um problema com isso? Não, mas este indivíduo vai se aliar a uma política, vai produzir uma indigência acadêmica e vai publicar. E eu, como não estou macomunada com o sistema nem com a política, a minha tese não vai ser publicada. É assim que funciona o sistema, e é isso que eu venho mostrar para vocês, e isto é verdade. Mas isso não vem para a mídia, porque a mídia também faz a mesma coisa, o mesmo jogo, de mentir, de encobrir, porque ela ganha dinheiro do sistema político que está no poder. Ela é um braço do sistema. O entretenimento também. O que a gente vai fazer para dar dinheiro? Como estão pensando as massas aí? O que eles estão querendo? É isso. E a produção de criatividade não é isso. A produção realmente de artística não é isso. Então, quando o indivíduo vem, estou fazendo tudo certo, Cristina, e ainda não consegui, eu jamais poderia colocar uma questão, você vai mudar, vai mudar para, vamos dizer, para Portugal ou para Honduras, certo, está aqui escrito. Claro que não. Não existe essa possibilidade. E você teria que debruçar muito para ver muitas inferências no mapa, estrelas, isso e aquilo, e ainda assim, o indivíduo que diz estou fazendo tudo certo, ele está se autoavaliando. E eu posso dizer, está fazendo tudo errado. Você está meditando, mas está deixando sua cabeça voar, você está confiando no áudio, mas você não está nem prestando atenção no áudio, você deixa como se o áudio fosse entrar lá para, sabe, para uma parte sua que não atua, porque o seu ego está para lá e para cá, para lá e para cá, pipa voada, passado, isso e aquilo. E outra, as pessoas querem o quê? Casa, carro, apartamento e um relacionamento, né? Mais ou menos isso. Aí consegue, mas consegue num nível que não está muito bom, porque ela não está no nível adequado. Existem diversas realidades, né? Na Terra, fisicamente falando. Então, essas realidades vão falar de você. Eu quero morar naquele bairro lá. Você tem que olhar como aquelas pessoas vivem, qual é a cultura, a vibração. É diferente. Você vai para uma cidade grande, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje virou uma balbúrdia. Mas você ainda pode passar pela orla e ir olhando de uma maneira mais superficial. Seria muito bom morar ali, pela energia, pela natureza, pelas construções, pelo charme todo, sim. Só que não. Porque propositalmente estão permitindo a destruição dos grandes centros, que é uma das estratégias da esquerda anarquista destruir o capitalismo, que ela acha que é o símbolo de todo mal. Aí você olha os países socialistas, ou que abraçaram esse tipo de prática, né, que não estivesse comunista, né, comunismo que eu saiba foi Rússia e agora é China. Cuba é miséria, não é nem comunismo aquilo. Não tem. Então, quando você começa a andar por essa América Latina, você pega filme, pega drone, ou mesmo as pessoas que fazem a viagem, Colômbia é linda. Colômbia parece primeiro mundo. Lógico que não, está em Cartagena. Ah, aquele centro ali. Começa a ir para as periferias. E eles maqueiam mesmo. O que adianta você ter um centro com um espigão maravilhoso e no final do ano a gente viu fogos em quase tudo quanto é capital, lindo, maravilhoso. Entra pelos bairros. Entra pelo Brasil adentro, entra por esses interiores. Você entra pelo interior da Alemanha, você chora e fala assim, eu queria morar naquela cidade ali, não tem quase nada, tem 3 mil habitantes. Aqui você pega uma cidade de 3 mil habitantes, é um terror. Entendeu? Então, realidades. Onde você quer estar? Em que patamar você quer estar? Aí a pessoa quer a riqueza, mas quer a sofrência.
que é um relacionamento, mas esse relacionamento não é de paixão, amor e companheirismo. A pessoa geralmente quer indizível. Indizível, que as pessoas identificam como amor e paixão, que nem a inteligência artificial consegue dar conta. Se você colocar lá para ela, ela vai dizer que tem uma série de coisas e nada disso é amor. É ela que não ama. Então, quando as pessoas, você não acredita, eu não acredito mais em você, veja, não tem que acreditar em mim, eu estou aqui, tem que saber o que eu faço, quem eu sou, como é que eu estou, qual é a minha filosofia, qual é o meu trabalho, e fim de papo. Tem que acreditar. Bota em prática. Agora, para botar em prática, nem botar em prática mesmo. Por isso que eu gostava do tatame. No tatame não tem esse mimimi, estou fazendo, não estou fazendo. Eu estou olhando, está fazendo, não está. E mesmo que está fazendo errado. Eu ia lá e corrigia. Sim, eu dei aula de Aikido também. Sou faixa preta? Sim. Eu dei aula de bastão de espada? Sim. E agora eu não estou dando porque o patriarcado e a misoginia diz a mulher no tatame, blá, 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 tá pior do que estava no século XX. Gente, isso é muito patente. Nós estamos vivendo um terror, infelizmente, criado pelos seres humanos, claro. Isso não é colocado pela hierarquia, não é colocado por Deus, não é castigo, nem colocado pelo diabo, né? Por favor, né? O mal que o ser humano tem dentro, a sombra que ele tem dentro, é medonha. Agora, claro, aí fala que tem seres, né? Os espíritos gostam de dizer os obsessores. Afinal, o que é um obsessor? É um ser humano que morreu, passou para lá, na mesma, continua na mesma vibração e se junta vibracionalmente com quem vibra igual. Estamos ainda falando de seres humanos. Como ninguém, em nenhuma das experiências, viu Deus, ninguém encarou o capeta. Tal do Lúcifer, isso, aqui, os nomes todos que o pessoal dá. Não está vendo que isso tudo é criação do mesmo livro e dos doutores desse mesmo sistema que criaram tudo isso. O absoluto, e se poderia dizer que é contrário ao todo da consciência cósmica, né, esse universo, pode ser até multiversos e tudo, seria mal comparando um buraco negro, que nem isso pode ser comparado se você for estudar a teoria realmente do buraco negro, ou tentar acessar o que seja isso. Mas seria o zero, nada absoluto, que não tem propósito, nada sai, tudo entra e fica e morre lá. O propósito do mal não existe. Isso está escrito aqui? Não. Porque eles querem culto, porque eles querem, na Bíblia farisaica, eles querem o quê? Controle. Basta que você adore esse Deus, que obedeça, você não será julgado pelas obras. Que foi uma das maiores discussões que ocorreram depois do Cristo, que é a disputa entre Pedro, Paulo e Tiago. Depois eu vou trazer bonitinho aqui para vocês, sim. Pedro, farisaico toda a vida, Paulo no meio do caminho e Tiago muito mais para o lado cristão, falando, precisamos de obras. Não, a igreja, o sistema vem dizer, você, tudo que você faz, você não pode fazer obra boa. Você só faz coisa ruim porque você é pecador, que você é menos. Porque senão eu não controlo, né, gente? Imagina. As pessoas todas fazendo milagres, fazendo boas obras, e como é que fica o poder? Como está agora. Um exemplo bem atual, mínimo. Qual o poder que minimizou e até tirou algumas regiões do Rio Grande do Sul da situação que estava debaixo d'água, que é só vocês pegarem lá para lembrar, não está tão distante, e cidades inteiras devastadas embaixo d'água, não foi fake.
né? Porto Alegre ficou debaixo d'água, mas não foi Porto Alegre só. Foi São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Estância Velha e mais outras cidades ali do Vale. Direto, você só via aquela água barrenta, não via mais nada, nem pontinha de igreja, porque elas são baixas, né? E encheu mesmo. Quem foi que ajudou e minimizou e está ajudando? O poder constituído? Não, muito. Eu posso dizer que mais de 60% é a obra que eu, ser humano, independente de alguém mandando, me dando, faço. Então, eu pego a minha máquina, o meu tempo, eu compro as coisas, eu pago os empregados para fazer. Iniciativa privada. A minha cidade é linda, tá? Claro, ela não é totalmente linda, porque há ainda bairros para melhorar, mas é a cabeça das pessoas. Por quê? Porque em todo o centro e os principais bairros aqui, cada morador cuida da sua calçada, do seu jardim e do seu até na parte em frente. Então, e todo mundo respeita todo mundo. Mas isso é uma ética da cidade. E somos brasileiros. Por que não tem isso no Brasil todo? Porque não querem. Agora, aquele que está desviado, aquele que não foi instruído, aquele que não quer, ou que nem sabe que quer ou que não quer, que é a maioria, tem que ser colocado num princípio regulador. Não precisa ser religioso, pode ser ético da escola, do humanismo, para instruir, dar trabalho, dar o que fazer, dar uma orientação. Agora, não é chegar e dizer que todo mundo vai salvar o mundo. Aqui no Brasil é muito essa coisa de missão, né? Missão salvadora. Que, claro, estou colocando médico, mas nem seria, mas são os médicos, os salvadores nessa terra. E tanto que tem, e nossa terra não está salva de nada. E no americano começou uma questão do empreendedorismo. Você tem que empreender, você tem que empreender, você tem que se vender, você tem que. Você é o produto, e eu vou ver isso no mapa? Não tem. Isso é uma invenção humana. Se você pode ter seu próprio negócio, se você tem uma boa, né, tônica no mapa como administrador, você pode administrar o seu como um outro. Todo mundo quer fundar uma igreja. Para quê? Para ter dinheiro. Mas está salvando alguém? Está com a Bíblia embaixo do braço, está salvando nada. Então, eu acredito em Deus tanto quanto acredito no Flamengo ou no Fluminense. É partido, para mim isso é partido. Então, assim, todas têm a sua função provável. Não vou afirmar absolutamente, né, porque eu sou uma pessoa de filosofia, eu sou filósofa, eu tenho uma filosofia realmente, eu tenho meu sistema, não é achismo. Então, eu acho que a filosofia, a ética, né, e a moral vem conscientizada e não coibida, daria melhor resultado. Mas é claro, o ser humano chega no século XXI com muitos vícios, e aí é uma sociedade doente que, para tirar vícios, só conhece a abstinência. A abstinência para substituição de pensamento, de crença para uma consciência. Para isso, não dá resultado. Aí vai cair o quê? Paliativos, fugas, drogas, etc. Então, eu não creio, eu sei que existe uma força, um poder muito maior, até porque tudo isso está criado não tem nada a ver com o homem. Não estou criando na hora que vejo, não estou criando somente porque os outros me dizem que existe, porque o mesmo indivíduo que diz, e aí é muito fácil dizer, que você não voa porque você não crê,
ele deveria ser o primeiro a dar exemplo. Se ele não consegue crer que pode voar e não dar esta demonstração, ele deveria ficar com a boca fechada, porque isto chama-se bem de conversa. Papo de bar. Filosofia vazia. Filosofia de fim de festa. Desconstrução besta. Que é o que mais a gente vê na rede. E não importa se a pessoa não tem nem as primeiras letras, ou qualquer diplominha, ou se é doutora. Que já vi muito doutor defender muita besteira. Porque aí você vai ver qual é o mestrado dele, qual é o doutorado dele, qual foi a graduação que ele fez. O cara foi passando. Existe um sistema que abarca isso e que permite isso. Por quê? Porque você não questiona o sistema. Se você não mexe no paradigma do sistema. Veja, quando eu falo sistema de crenças e paradigma, eu desconstruo um texto, desconstruir é mostrar o que ele tem de vicioso, repetitivo e controlador para manter você fora, né, de uma possibilidade de fazer o caminho por si só. Mas é caminho, não é fazer arruaça. Eu não desconstruo para o cara cair na arruaça e fazer anarquia. A desconstrução, inclusive, foi mal entendido. Os filósofos estruturalistas e pós-estruturalistas foram mal entendidos, que hoje está na boca de todo mundo, que não sentou paralelos. Eu vejo gente com 20 e poucos anos falando de teoria crítica de escola de Frankfurt e não estudou nem a escola anterior, nem a escola de Frankfurt, para ler mesmo e fazer a sua leitura de desconstrução, porque confia no que o outro disse, que o outro disse, que o outro disse. E dá trabalho. Por isso eu desliguei televisão, por isso eu não ia para lugar nenhum, e ficava lá comendo livro, horas e horas e horas e horas e horas, sentado tirando as minhas conclusões, fazendo comparações. E tem pessoas que chegam, não só com 24 anos falando essas besteiras, como tem pessoas que vão ler, chegam para mim e falam assim, mas eu não concordo com esse filósofo. Eu falei, poxa, gente. Para você não concordar, não é gostei e não gostei. Você tem algum fundamento? Tá, você não gosta disso por quê? O que você vai colocar? Não sei, só que não gostei. Então, fica pobre, e isso está nas faculdades. Bom, tem um professor, ele agora eu acho que não é mais professor, embora uma vez professor, mestre de faculdade, sempre professor, né, mas ele se exonerou, e eu gostava dele quando ele falava no café filosófico, né, das suas experiências de aula, ele criticou muita coisa que hoje ele caiu no sistema. Poder, ele pode mudar, ele pode ir para cima, para baixo, a hora que ele quiser. Só estou falando que ele criticou e depois ele acabou caindo na própria malha daquilo que ele estava criticando. Mas uma das coisas que ele falava que eu acho interessante, talvez ele até mude de ideia, mas que ele estava começando a dar aula, né, vai colocar lá a exposição e vem o indivíduo que entrou na faculdade agora, que não leu nada de filosofia, ele estava falando de Kant, e ele falou assim, quem é Kant? Não gosto de Kant, não concordo com Kant. Quando o cara não leu nem nada, e mesmo no Brasil, para você dizer que não gosta de Kant, você tem que ler a obra de Kant, que nem traduzida completa está, ela é em alemão, você tem que pegar duas traduções para cotejar, porque em português pode haver uma redução, aí você tem que pegar espanhol, que geralmente é mais potente até o verbo, e aí em inglês, isso se você não lê alemão, mas se lê alemão, melhor ainda. Então, eu já fiz trabalho de tradução. Então, você tem que sentar com possibilidades para você fazer um trabalho decente e até ter um pensamento decente. Essa coisa muito rápida, muito imediatista, não é do sistema de estudo, não é de um sistema de espiritualidade prática, isso aí é a ponta da roda. Aí você vai ficar que nem ratinho, roda de Sansara ali, para cima e para baixo, montanha-russa. Aí não reclama.
Você tem que ir para o centro de uma roda, e para você ir para o centro, há um processo, há um método para você ir. E você precisa entrar na forma, precisa adquirir aquele saber, para até libertar-se e acrescentar alguma coisa ou apontar um caminho. Seja uma pessoa consequente. Né? Então, eu sempre escutei, né? Já respondi aqui que sei que existe, né, a hierarquia e qual é a minha visão de religião. Para mim, é partido político. É partido político, é time de futebol, por isso que a gente não discute, cada um tem o seu e gosta. Por acaso o Flamengo é melhor, ou o Fluminense é melhor que o Palmeiras, ou que o São Paulo, sei lá, ou o time aqui da cidade? E você achar. E as pessoas brigam por isso, torcem. Ainda estamos num nível de mentalidade de cultos. É fuga, gente. É fuga e uma tentativa de preencher um vazio existencial, porque não tem direção, porque não tem estudo, porque não, ninguém incentiva, né? Porque fica esperando também que tudo venha de cima para baixo, e não virá. E a Bíblia fala de mulheres. A primeira coisa que a gente escuta é assim, a Bíblia não fala de mulheres. As mulheres não são importantes, né? Bom, tem alguma importância, senão o nome delas não estariam aqui. É mais fácil você não ver nome de mulheres no Alcorão, sendo que Maria é a mãe de Jesus, profeta ou não profeta, Deus, se vocês quiserem. Para eles, Jesus é um profeta, bom, né? Claro, tem Isaías também, potente, em outros, tem os menores, Amós, Abidias e tal, e tem uns Ezequiel e Eclesiastes, coisas, né? São mais potentes. Então, no Alcorão, Maria é citada, mas veja, é a única mulher, talvez, que eles aceitem, porque é mãe de um profeta santo, mãe de Moisés, Joquebede. E tem curiosidades sobre esses nomes que depois eu vou esclarecer. Então, a Bíblia menciona, sim, muito mais, o Antigo Testamento tem, no Novo Testamento a gente tem, mas também são 4 livrinhos falando resumidamente o que ficou, porque, na verdade, a proposta era que o judaísmo se impusesse sobre Roma, que era a proposta deles. Era dominar Roma, porque Roma estava dominando eles. Da mesma maneira que eles tentaram dominar o Egito dominou eles. Sim, porque eles foram para lá para dominar o Egito, como império. Não sou anti-judaica, de jeito nenhum, nem antissemita, nada disso. Só que a gente tem que ver a história e o balanço disso. Então, a proposta é, vamos para lá. Por que Pedro foi para Roma? Porque ele acreditou que iria fazer o que o Cristo não fez, que eles ficavam incitando. Você vai dominar Roma? Você vai liderar a revolução? Liderar a revolução? Tinha lá Zelote no meio dos seguidores dele. Devia ser uma encheção de saco. Quantas vezes ele deve ter repetido, meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, me deixe em paz, não vou pegar em armas, deixe de ser maluco. E todo mundo acha que o mestre está assim, ó. Sério, sério mesmo. Tem pessoas que vêm a mim falando isso. Assim, um bem absoluto e o mal absoluto. Entrou aqui, é relativo. E veja, ele veio para doentes só? Ele veio para pessoas corrompidas, para pessoas violentas. Aquela Judéia, Samaria, aquele mundo ali, estava corrompido. Tinha sodomia, tinha 9 tipos de lepra, porque muitas são derivadas da sífilis, doença venérea. Ele não veio para um lugar legal.